Boa noite. Venho aqui para contar um relato sinistro que me foi contado. O caso do Sr. Damião. Era por volta dos anos 60. Ele morava em um interior do Ceará. O Damião tinha um compadre e o seu nome era Dinho. Os dois eram muito amigos. Naquela época era um tempo de muitas dificuldades, principalmente para quem morava no sertão, onde a maioria das pessoas viviam da pesca, da agricultura ou da caça. E eles moravam mais ou menos perto de um açude. Pois bem, o Damião morava com a sua esposa Rosa, e quando aconteceu esse caso, eles estavam passando por muita dificuldade, e ainda por cima, onde eles moravam estavam ocorrendo casos de animais aparecendo mortos. Eram galinhas, porcos e entre outros animais. E até então as pessoas não sabiam quem era o responsável daquilo tudo. Achavam até que era algum bicho do mato, pois naquela época tinha muita mata fechada, e lá viviam muitos animais, diferente de como é atualmente. Até que num certo dia chegou lá na casa de Damião, o seu compadre, que lhe fez a seguinte proposta. Compadre, o que você acha da gente ir numa pescaria hoje para ver se conseguimos peixes para a gente se alimentar durante toda a semana e talvez até vender amanhã na feira? E o Damião ficou pensando, mas logo respondeu. Vamos sim, compadre. Eu tô precisando. E a Rosa também, pois ela precisa comprar umas chitas para fazer uns vestidos. E então, cada um passou o dia em suas casas se arrumando para ir nessa pescaria. Só lembrando, era um dia de sexta-feira. Pois bem, assim que chegou logo mais à noite, por volta de umas 6 horas da tarde, o Damião e o Dinho se embrenharam na mata para irem até o açude pescar. Eles chegaram lá e logo armaram os quixós para pegar umas caças. E só então que os dois foram para a beira do açude. Eles jogaram umas redes na água e ficaram esperando os peixes vir, para só assim puxar a rede de volta. E enquanto isso, eles ficaram cada um com um anzol tentando pegar algo. E o tempo ia se passando. Foi quando deu por volta de umas 11h30 da noite que o Dinho olhou para o Damião e disse o seguinte. Compadre, tu fica aí que eu vou pro outro lado do rio, porque tô achando que desse lado os peixes não estão vindo. Mas o Damião logo respondeu. Fica aqui mesmo, homem, tá tão bom a gente proseando. Mas o Dinho insistiu dizendo. Não, compadre, eu vou para ver se tenho mais sorte do outro lado. E então o Dinho pegou as suas coisas e foi para o outro lado. Damião ainda disse que qualquer coisa era só ele dar um grito. E logo depois que se passou meia hora, o Damião, que estava na beira do açude, começou a escutar uns rosnados e uns grunhidos, que já o fez ficar com muito medo, e logo pensar, será que essas histórias que o povo anda contando na rua é verdade, de que tem um lobisomem atacando os animais? E só então que o Damião pensou, cadê o Dinho? Será que o lobisomem pegou ele? E ficou ali, atento. E os rosnados e grunhidos começaram a chegar cada vez mais perto. Mas ele ficou calado e escondido, só escutando aquela quebradeira de mato perto dele. Foi então que o Damião pegou o seu bornal e as suas coisas e foi saindo dali. Mas como ele era homem de roça, não saiu desprevenido. Retirou da sua bolsa um punhal, tirou seu chapéu e colocou a mão com o punhal dentro dele, pois dizem que quando o lobisomem vai atacar uma pessoa, e essa por sua vez vai se defender, não pode mostrar as unhas e nem os dentes, pois os lobisomens meio que enxergam isso como um feixe de luz, e fica difícil alguém se defender da besta. Por isso, o Damião fez aquilo. Foi quando do nada, aquele lobisomem pulou na frente dele. O bicho era enorme. Devia ter uns 2 metros de altura, muito cabeludo e fedia a carniça. Aquilo era a coisa mais feia que Damião já viu na vida. Então o lobisomem começou a atacar ele, mas o Damião foi só se desviando dos ataques da fera, que incessantemente o atacava. Ele só ia se afastando, esperando a melhor hora para contra-atacar. Foi quando o bicho novamente tentou lhe agarrar com a mão,
que ele enfiou o punhal na costela direita dele. Quando o Damião sentiu o punhal entrar no lobisomem, ele puxou sua mão, fazendo abrir um corte nas costelas do bicho. Na hora que ele fez aquilo, o lobisomem deu um urro muito alto e se afastou para trás. Mas Damião, que estava ali para morrer ou para matar, foi em cima dele para tentar acertar outro golpe e conseguiu. Desferiu mais um golpe no peito dele. Só aí que o lobisomem deu meia volta e saiu correndo, sumindo em meio à escuridão da noite. O Damião ainda foi atrás dele, mas que não conseguiu alcançá-lo. Após aquele ataque, o Damião correu bem rápido para a beira do açude, juntou todas as suas coisas e ainda deu a volta no rio procurando pelo compadre, chamando por ele baixinho. Compadredinho, compadredinho, cadê você? E nada do compadre responder. Foi então que ele decidiu ir para casa. Quando chegou lá era mais ou menos 1h30 para 2h da manhã. Quando ele bateu na porta e a Rosa veio atendê-lo, ficou assustada, pois pensava ela que ele só iria voltar pela manhã. Foi aí que o Damião contou à sua esposa que foi atacado por um lobisomem e que havia desferido 2 golpes no bicho, e que não sabia o que tinha acontecido com o compadredinho, se ele foi atacado pelo lobisomem ou se fugiu com medo dele. Então, depois de contar tudo à Rosa, eles foram dormir. Na manhã do dia seguinte, o Damião pegou os poucos peixes que tinha pegado e nem levou para a feira de tão poucos que foram, e foi deixar na casa do seu compadre. Mas antes, ele chegou a ir na feira para procurar o Dinho, e não o encontrou em lugar nenhum. Só aí que o Damião foi na casa do compadre. Chegando lá, ele chamou e bateu palmas, e quem lhe atendeu foi a esposa de Dinho, e perguntou a ela onde ele estava, e teve a seguinte resposta de sua comadre: Olha, Damião, compadre Dinho tá doente. Chegou ontem à noite com muita febre, todo dolorido, e foi direto para a rede dormir. E Damião pediu para falar com o Dinho, mas a sua comadre disse: Não, Damião, ele não quer ver ninguém não, porque ele não tá se sentindo bem. Mas o Damião insistiu, mesmo assim quis ver o compadre. Entrou na casa e foi ver onde ele estava. E quando o Damião chegou no seu quarto, estava tudo escuro. Ele pediu a lamparina para vê-lo melhor e assim conversarem. Mas Dinho disse que não precisava, porque ele não estava se sentindo bem. Porém, novamente Damião insistiu, pegou a lamparina e acendeu. Quando clareou o quarto, ele viu seu compadre com uma faixa nas costelas e outra no seu peito. Foi aí que Damião ligou os pontos e logo disse: Compadre, tu vira lobisomem, tu não tem vergonha na tua cara não? Era tu que ia me atacar noite passada. Mas o Dinho, assustado, respondeu: Compadre, eu não viro mais não. Desde que tu me deu as 2 facadas noite passada, que eu não viro mais. Não conte pra ninguém não, pelo amor de Deus, que eu não viro mais esse bicho. Damião, apesar de querer executá-lo ali mesmo, não fez nada. Porém, passou um sermão no seu compadre e logo foi embora. Com o passar dos dias, outras pessoas começaram a visitar o Dinho, que só ia piorando cada vez mais, até definhar, e depois de longos 6 meses, ele faleceu. Dizem que quando o Dinho morreu, a sua língua era enorme de grande. Algumas pessoas mais curiosas que iam visitá-lo pediam para ele mostrar sua língua, e ele mostrava aquilo que era gigante e cheio de furos. Alguns contam que foi porque ele comeu muitas coisas estragadas, enquanto estava transformado em um lobisomem.